Abra a palavra do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 9, nós temos trabalhado a série Transformados e hoje nós veremos transformados pela generosidade de Cristo. Todos nós sabemos o que a palavra generosidade significa. Ela significa literalmente mexer dentro da sua carteira. Mexer no seu bolso, naquilo que você menos gosta que alguém mexa. Mas graças a Deus, é o Senhor que coloca isso na nossa disposição. Por isso nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor nesta noite, para que você saia daqui entendendo a sua participação no reino de Deus e também, se você não é, saindo daqui transformado por Deus. E é somente por Ele que tudo acontece na nossa vida. Então, 2 Coríntios 9, nós vamos ler de maneira alternada do versículo 6 ao versículo 15. Você tem a possibilidade de ler na sua palavra ou aqui à frente que será projetado. Lembrando que Paulo escreve à igreja em Corinto, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9 ele trabalha esse tema, generosidade. Mas aqui, de uma maneira muito específica, a generosidade alcançando outra igreja. Uma igreja já é abastada, uma igreja já é bem-sucedida e ela vai ter então a possibilidade de ajudar outra igreja irmã. 2 Coríntios 9, de 6 a 15, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor de maneira alternada. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos dê intrepidez, ousadia, para transmitir e receber esta verdade. Amado Espírito Santo, fala aos nossos corações, para que saiamos daqui alimentados por esta verdade e que possamos colocar em prática na nossa vida diária. Essa é a oração que fazemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, Paulo então, ele é o maior plantador de igreja que já existiu no planeta Terra. Nós sabemos que em Atos 9 ele tem um encontro real com o Senhor, mas antes disso ele é o maior perseguidor da igreja. Olha só o detalhe interessante. Após a sua conversão, após o seu encontro real com o Senhor, ele de perseguidor passa a ser perseguido, mas antes disso ele começa a plantar igrejas. Ele começa a colocar o evangelho em vários lugares. Pois bem,
Aqui em Corinto, na Grécia, ele então está demonstrando, está ensinando a igreja a como ser grata, a como ser generosa, a como saber dividir aquilo que ela tem em abundância. Nós todos sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, mas nada é tão difícil que não se possa fazer o bem a quem quer que seja. O texto de hoje, então, o apóstolo Paulo está escrevendo por conta de algumas preocupações sobre a igreja de Corinto. A evangelização e a ação social, meus irmãos, elas andam de mãos dadas, elas caminham de mãos dadas. E não tem como uma igreja que se diz igreja, que representa Jesus no local que ela está inserida, não fazer nenhuma coisa nem outra. Ela precisa ser evangelizada, ou melhor, evangelizar outros, e ela também precisa ter uma ação social na onde ela está inserida. Seja para com os da fé, seja para com os de fora da fé. Tudo isso é legítimo quando nós olhamos para a palavra do Senhor e percebemos o quão nós somos abençoados. É só você parar e pensar: puxa, eu tenho um emprego. Puxa, eu tenho uma renda. Não importa se um salário, 2, 10 ou meio, não importa. O importante é você saber que Deus tem cuidado de você, da sua casa e dos seus. E tem cuidado da nossa vida como família da fé. Então nós precisamos também compreender o que é que eu devo fazer para o Senhor. Devolver com alegria, até porque na liturgia do nosso irmão presbítero Gerson, o que está inserido quando nós devolvemos o nosso dízimo ou as nossas ofertas é no período de ação de graças. Você levanta do seu lugar, traz o seu dízimo e a sua oferta, pelo menos deveria ser assim, com um sorriso no rosto. Puxa vida, eu consigo devolver com alegria para o Senhor. Agora, se você levanta do seu lugar já com restrição, já com peso no seu coração, é melhor você nem trazer, meu irmão. Porque isso vai fazer mal para você. Porque quando eu não dou com alegria, quando eu não devolvo com gratidão, não é melhor. É melhor que eu não faça. É melhor que eu deixe um pouco, pense, repense e aí volte a fazer. Porque isso é um ato de adoração ao nosso Deus. É só nós lembrarmos de Abel e Caim. Lá no início de tudo, em Gênesis, Deus se agrada de uma oferta, mas não se agrada da outra oferta. Por quê? Porque um dá o melhor, dá as primícias, e o outro dá o quê? O resto, o que sobra, de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas Gálatas, outra igreja que Paulo plantou, capítulo 2, versículo 10, diz assim, lembrem-se, Paulo está orientando a igreja em Corinto, e aqui nós estamos na Galácia, aos Gálatas. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, dos necessitados, o que também me esforcei por fazer. Paulo, ele não somente plantou e evangelizou, mas ele cuidou daqueles com quem o Senhor colocou em suas mãos. O ato de um pastor, o ato de um conselho, o ato de uma liderança de qualquer igreja séria, honesta e temente à palavra do Senhor é essa: fazer aquilo como deve ser feito para os necessitados. Pobres aqui não é o pobre, mas é aquele que tem necessidade. Talvez você aqui nesta noite tenha alguma necessidade, e talvez não seja a financeira, para a honra e glória do Senhor. Talvez a sua necessidade seja familiar, talvez a sua necessidade seja material, não no sentido de dinheiro. Talvez a sua necessidade vá um pouco além e seja espiritual. Talvez a sua necessidade seja na sua saúde, de ordem física. E você precisa de uma cura agora, já.
Mas tudo isso vai depender daquilo que você faz, do que eu faço para com o Senhor. Se eu leio a palavra, se eu estudo a palavra, se eu convivo com os meus irmãos e se eu aplico isso e pratico isso, o Senhor vai olhar para a minha necessidade e no momento dele vai ser atendido em nome de Jesus. Eu creio assim. E eu gostaria que você acreditasse desta maneira. Por isso, nesta noite, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto, que é uma igreja abastada, que precisa ajudar os crentes, a igreja em Jerusalém. Porque a igreja em Jerusalém está recebendo pessoas de várias etnias, de várias localidades, e ela não tem condição ainda, porque vamos combinar uma coisa, meu irmão e minha irmã, o neófito, o novo na fé, ainda precisa aprender a devolver com alegria. De repente alguém professou e batizou aqui na igreja, mas não tem uma porta de emprego. Às vezes ainda é um adolescente, um jovem ou até mesmo um adulto que está precisando de um trabalho, de uma renda. Mas Paulo está orientando as igrejas: olhem, quando você receber o seu melhor, devolva para Deus aquilo que é devido. Por isso ele fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Eu, se sou você, grifo esse texto e jamais esqueço disso. Eu tenho um testemunho pessoal de que quando eu cheguei na igreja presbiteriana dos meus 15 para 16 anos, católico que eu era, não tinha costume de nada, mas daí ao mudar e ao entender e ao processar tudo na minha vida, depois de um ano, mesmo assim, o Senhor me abençoou, eu entrei no Bradesco, comecei com 16 anos no Bradesco, e lá trabalhei por 6 anos, e mesmo assim não era fiel com o Senhor. Não sobrava, meu irmão, e olha que o dinheiro de um bancário não é pouco. Eu ficava devendo para o mês seguinte. Não é louco isso? Porque escorria pelos dedos. Não tinha nítida conversão. Era só convencido. Muitas vezes o que está acontecendo na nossa vida é porque nós não somos convertidos de fato e de verdade. E isso é uma área da nossa vida. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, para aqueles que viram a apostila dos catecúmenos, viram que uma das coisas que eu devo fazer, se eu tiver uma renda, é ser dizimista fiel. Existem igrejas, meus irmãos, que passam a maior dificuldade financeira, porque a membresia não é fiel. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você tem sido um dizimista e um ofertante fiel à casa do Senhor. E louvado seja Deus. Por isso o apóstolo Paulo está aqui orientando a igreja em Corinto, assim como ele fez aqui no início, e falando que ele precisava atender os necessitados na Macedônia. Depois ele exorta a igreja em Corinto a doar, para que isso seja benéfico para eles mesmos. Depois ele ainda explica por que eles deveriam doar. Capítulo 8, 16 até o capítulo 9, versículo 5. E o nosso texto de hoje é um texto motivacional, não de coach, não daqueles pregadores da última geração que enchem e lotam as igrejas, não. Mas a motivação exata de que eu e você precisamos devolver com alegria e gratidão ao Senhor. E quando eu devolvo com alegria e tenho gratidão no meu coração, as coisas caminham, as coisas funcionam.
Por isso eu tenho 2 pontos importantes aqui desse texto, do versículo 6 até o versículo 15. E se você gosta de anotar, esse é o momento. O primeiro ponto importante é no versículo 6, o princípio de dar a Deus. O princípio de dar a Deus está aqui. Aquele que semeia pouco também pouco ceifará, mas o que semeia com fartura, olha só que maravilhoso, com abundância também ceifará. Tudo que eu faço para o Senhor com alegria, tendo a nítida noção que é para Deus e não para os homens. Quando eu faço olhando para o reino de Deus, as coisas funcionam, as coisas dão certo. Mas quando eu olho o homem, quando eu olho a mulher, quando eu olho a minha situação agora, se for falar a verdade, nós não devolvemos. Eu tenho vários testemunhos sobre dízimo. E como eu estava falando que eu não era dizimista fiel, quando eu tinha um bom emprego, eu precisei perder esse bom emprego para cair a minha ficha. E quando eu casei, as coisas melhoraram bastante. Porque muitas pessoas não têm a nítida noção do que é um casamento. Quando você está sozinho e está com Deus, as coisas caminham. Mas quando você une a sua vida com alguém que você escolheu passar o resto da sua vida, e também Deus entra no negócio, as coisas fluem também. Só que de uma maneira melhor. Há um tempo atrás, só o homem trabalhava. A mulher não trabalhava, a mulher ficava na casa, cuidando do lar, dos filhos e de tudo. Mas hoje não. Hoje o homem trabalha e a mulher trabalha, os dois vivem juntos. Ou pelo menos, quando querem, constroem tudo da mesma forma. E isso é maravilhoso também. Por isso o princípio de dar a Deus, meus irmãos, é fundamental. Paulo está dizendo aqui e usa essa metáfora da agricultura, semeadura. Aquilo que você semeia, se você semeia batata, você colhe batata. Se você semeia tomate, você colhe tomate. Se você semeia abobrinha, você colhe abobrinha. Mas se você semeia financeiramente, você colhe abundantemente o seu financeiro também. É bíblico. É de Deus. Não foge a regra alguma. Porque quando eu tenho noção e quando eu tenho consciência do que Deus faz na minha vida, tudo é dele. Se você parar para analisar, nem a roupa que você está vestindo, nem eu estou vestindo é nossa. Mas nós costumamos falar assim: a minha casa, o meu carro, a minha bicicleta, a minha roupa, o meu isso, o meu aquilo. E esquecemos que nós só possuímos alguma coisa porque foi o Senhor que nos deu. E toda honra e toda glória seja dada ao Cordeiro, porque é dele. E através dele é que nós continuamos a nossa vida. Mas existe um segundo ponto aqui nesse texto, e vai do versículo 7 ao versículo 15, e dentro desse segundo ponto tem 5 benefícios que a palavra do Senhor nos fala que somos transformados pela generosidade de Cristo. É só você lembrar como Cristo habitou aqui enquanto ele esteve 100% como homem nesta terra. Ele nasce numa família simples, gerado por uma mãe muito simples, mas foi a escolhida por Deus para ser a mãe do Senhor Jesus, nascendo do meio dos animais, porque não tinha lugar numa hospedaria. E depois ele começa, após o seu nascimento, começa então a perseguição, a ser perseguido de todas as formas e maneiras. E quando ele está já com seus 30 anos de idade, ele então começa
o final do seu ministério. E escolhe 12 homens, na maioria iletrados, para o acompanhar. Se você não tem vindo às quartas-feiras aqui, você está perdendo. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha. E eu desafio você, já entramos no capítulo 6 agora esta semana, e vamos até o capítulo 7. Terminamos o capítulo 5 inteiro. E você está perdendo. Porque o Senhor ensina os 12. E os 12 automaticamente têm uma multidão próxima sempre do Senhor. Imagine se Jesus estivesse aqui agora, como estaria essa igreja? Ou se tivesse um grande pregador renomado, como estaria esta igreja? Eu creio que gente até lá de fora na rua, tínhamos que arrumar até um jeito de colocar um telão lá para as pessoas assistirem. Porque os grandes pregadores fazem isso. As pessoas se deslocam, as pessoas querem buscar. Mas imagine se Jesus estivesse aqui, como ele está aqui agora. O segundo benefício de dar a Deus traz 5, então, outros benefícios. O primeiro e grande benefício é o de amar. O amor nada mais é do que algo que eu sinto por uma pessoa ou por alguém, e eu retribuo da mesma forma que sou querido e amado. Logicamente, o amor que eu estou falando aqui não é do marido para com a mulher, ou de pais com filhos, mas vai além. É o amor de Deus para com a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que morresse na cruz em favor de todos. E ele nos amou primeiro. Por isso o amor é tão importante. E como eu já citei o versículo 7, cada um faça conforme o seu coração. Mas, se você não fizer, se você omitir o que você um dia assumiu aqui publicamente, fazendo a sua pública profissão de fé, você não será abençoado ou abençoado. É bíblico. Não sou eu que digo, é a palavra que diz. Por isso o apóstolo Paulo está orientando a igreja a não se desviar dos caminhos. Pelo contrário, se você se desviou, vem aqui, volta para cá, vamos caminhar juntos na mesma direção. Precisamos ter esse entendimento. O que nos surpreende nesta passagem é a voluntariedade. Você não deve dar por obrigação, mas você deve dar porque você sente alegria e paz na sua vida. O segundo benefício que nós encontramos aqui é a própria generosidade de Deus para com os seus, para com o seu povo. Versículo 8: Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Quando eu compreendo o que Deus está fazendo aqui, quando eu compreendo o que o apóstolo Paulo está fazendo com a igreja em Corinto, orientando que eles devem dar de maneira amorosa e generosa, ele está falando comigo e com você hoje, aqui e agora, que eu preciso devolver com amor e com generosidade, para que haja então uma continuidade. Versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá, e detalhe, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Bíblico, meus irmãos, aquele que devolve com alegria será multiplicado. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida.
Louvado seja Deus por isso. Nós temos esta convicção que o ato de amor e o ato de generosidade não é somente para cumprir porque sou presbiteriano ou porque sou filho de Deus, não. Eu preciso entender que com este meu ato e com o seu ato de devolver com alegria, nós suprimos as necessidades de muitas pessoas, de muitas famílias. Talvez você não saiba de um dado estatístico, mas o seu melhor, dízimo ou oferta, hoje, na verdade, essa estatística de um tempo atrás, gera quase 60% de contribuição na ordem missionária da IPB no Brasil. Não é maravilhoso isso? Quando eu devolvo aqui, e nós como igreja devolvemos ao Supremo Concílio e ao presbitério, isso soma-se com todas as outras igrejas que também no Brasil afora fazem o mesmo e tem uma ordem de quase de 60% de evangelização e missão. Pessoas no Brasil e no exterior sendo atendidas e assistidas. Isso é o que sai daqui de 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Isso é maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Nossa, pastor, mas a nossa oferta aqui na Itaboa a nossa oferta aqui de Itaboa. O nosso dízimo daqui de Itaboa. Não é só para o meu sustento pastoral, não. Isso vai além. Isso rompe barreiras. Isso é maravilhoso. E quando eu entendo, eu consigo fazer, porque faço com o coração aberto. Terceiro benefício, além do amor, da generosidade, é que com este ato eu glorifico a Deus. Todo ato aqui litúrgico, todo ato desde a hora que você adentrou aqui, todo momento que até lá na sua casa você estava se preparando, e até ao final deste culto, é um ato de glorificar a Deus. É um ato de louvor e adoração ao nosso Deus. Isso é maravilhoso. Onde está isso, pastor? A continuidade do versículo 11 ao versículo 13. Fala deste benefício. Por isso, dentro desses versículos do 11 ao 13, o apóstolo Paulo fala que duas coisas boas resultam desses 3 versículos. A primeira é que as necessidades dos irmãos de Jerusalém serão atendidas. Mas não só aqui do texto. Tudo isso tem a ver com o meu contexto atual e local. Quando eu devolvo com alegria, os meus irmãos são atendidos. E a segunda coisa é que o resultado dessa doação da igreja aqui em Corinto para os santos de Jerusalém é o ato de glorificar a Deus com o seu melhor. Quando eu separo as minhas primícias, quando eu separo o meu melhor, quando eu penso no reino em primeiro lugar, todas as outras coisas se encaixam na minha vida. Agora, existem aqueles que pensam assim: se sobrar. Se você tem pensado assim ou feito assim, meu irmão, repense hoje, em nome de Jesus. Nós precisamos ter muita consciência. E eu não estou falando aqui daqueles que não têm emprego, daqueles que estão desempregados. Não estou falando dessa turma. Não. Porque nós sabemos, como liderança da igreja, quem está e quem não está sendo fiel ao Senhor. Eu tinha prometido a mim mesmo que eu não tocaria neste assunto. Mas o Senhor, quando eu preparei a série de sermão, caiu justamente sobre generosidade. E eu penso da seguinte forma: quando o Senhor pede para que falemos sobre a sua palavra, nós precisamos falar com temor e tremor. Por isso,
a palavra do Senhor nesta noite. Além do amor, além da generosidade, além de você glorificar a Deus, você, com o seu ato, você se torna amigo de Deus. Versículo 14. Enquanto oram, eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Este versículo fala justamente aqueles que anseiam por ajudar o seu semelhante, que tem no seu coração o desejo e o ímpeto de fazer diferença na vida de quem quer que seja. Quando, por exemplo, eu fico sabendo de alguém que está precisando de uma porta de emprego, a primeira coisa que eu faço é orar. Mas a segunda coisa que eu faço, se eu posso, é indicar alguém no comércio local. Eu sei que muitas vezes eu arrisco a minha cabeça fazendo isso, porque aqui o costume é de se trabalhar de segunda a segunda. Mas não tem jeito. A pessoa também precisa ser abençoada. E eu não posso ser mesquinho ou somente pensar no meu benefício. Não. Eu preciso pensar na pessoa, na família, na bênção que ela será também. Porque ela terá orgulho. Puxa, o pastor me ajudou, o pastor orou por mim, a igreja me ajudou, a igreja orou por mim. Será que alguém aqui tem algum testemunho neste sentido? Eu tenho. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não podemos deixar de orar por isto ou por aquilo. Porque o Senhor é aquele que faz quando Ele quer e na hora que Ele quer. Amém? E por último, o último benefício que nós temos aqui, desse segundo ponto, além do amor, além da generosidade, além de glorificar a Deus, nos tornarmos amigos de Deus, é que este ato nos torna mais semelhantes ao Criador. O versículo 15, encerra da seguinte forma: graças a Deus pelo seu dom inefável, amoroso, misericordioso. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, é de Deus. Paulo está dizendo que somos parecidos com Deus quando devolvemos com alegria. Paulo está mostrando à igreja em Corinto que devemos ser motivados a devolver com alegria. Por isso que muitas vezes esses pregadores motivacionais da nova geração não tem nada com nada. Não serve para nada. Porque ele coloca o eu, o meu eu e o seu eu no lugar do centro que é e sempre deveria ser de Cristo. Se você não tem colocado Cristo no centro da sua vida, da sua casa, faça isso. Faça um teste. Um dia eu escutei uma pregação sobre oferta, dízimo, generosidade e tudo mais, e isso me impactou. A partir daquele momento, literalmente, eu criei vergonha na minha cara. E comecei a fazer aquilo que eu já deveria ter feito há muito tempo. Mas o Senhor, Ele é um Deus misericordioso. Imagine o tempo que você não dizima. Imagine o tempo que você ficou sem dizimar e ofertar. Mesmo assim, o Senhor estava com você. Imagine o tempo agora que você se tornou fiel para com o Senhor. Ele continua com você. A questão é cada vez melhor. Cada vez alcançando mais, cada vez abrindo mais portas, cada vez abrindo mais coisas. Pessoas que têm conversado comigo falam assim: pastor, eu não sei como, mas está acontecendo isso, aquilo e aquilo outro na minha vida. Pô, queridão, queridona,
Você não consegue enxergar que é Deus na sua vida e na sua casa? No seu trabalho? Na sua causa? É verdade, né, pastor? Pois é. Quando a gente sabe que a pessoa precisa, está necessitada, a gente ora. A igreja em união ora. E as coisas acontecem. Por isso o apóstolo Paulo está falando à igreja aqui em Corinto: olha, meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida de vocês e glorifico a Deus pela vida de vocês, porque através do ato de vocês nós podemos ajudar a igreja em Jerusalém, porque a igreja em Jerusalém está recebendo pessoas novas na fé e ainda eles não têm entendimento. Por isso eles precisam ainda caminhar mais um pouco para ter real entendimento e noção do que é vida com o Senhor. E todas as vezes que eu olho para a palavra do Senhor, eu me deparo que o Senhor Deus deu uma semente, a melhor semente que Ele possuía, o seu único filho, para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. E essa semente, como todas as sementes, e aqui vocês são mais aptos do que eu nesta área, o que precisa frutificar a semente? O que ato a semente precisa chegar? Morte. Quando a semente morre, ela germina. E ao germinar, ela frutifica. E ao frutificar, ela abençoa. Por isso, a semente germinou. 9 meses ele nasceu. Depois de 30 anos, ele escolheu os seus. Com 33, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita e está à destra de Deus Pai. E conosco está o amado Espírito Santo Consolador para nos orientar. E maravilhoso é a sua palavra, porque o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João 12:24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu desejo que você morra nesta noite. Pastor, que isso? Eu desejo que você morra para que você renasça em Cristo Jesus. Eu desejo que você morra para que você renasça todas as manhãs em Cristo Jesus. Eu desejo que você morra para que você frutifique a cada novo dia. É assim que um crente pensa. Não estou desejando que você bata as botas aqui, não é isso. Mas eu desejo que o seu espírito encontre o Espírito Santo nesta noite. E você tenha um real encontro, assim como Saulo de Tarso encontrou o Senhor. E a partir daquele instante mudou toda a sua trajetória. Foi perseguido, foi caluniado, foi preso, foi morto. Mas ele está na glória. Só esperando o grande dia, aleluia, de Jesus voltar pela segunda e última vez para buscar a sua noiva. E você que está aqui é a noiva do Cordeiro. E Ele voltará para te buscar. E Ele voltará para te levar para casa. Porque este lugar não é nem a minha nem a sua casa. A nossa casa é o céu. Quero concluir, meu irmão e minha irmã, que você não saia da presença do Senhor. Devolva com amor, devolva com generosidade, devolva glorificando a Deus, devolva sendo bênção para o Senhor, devolva cada dia mais olhando para a palavra, vendo e louvando a Deus, se tornando amigo e semelhança do Criador. Porque assim como Gênesis 1, 26 e 27 diz, o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos formou a sua imagem conforme a sua semelhança. Por isso, nesta noite, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a se colocar em pé, para que nós possamos ir para o final do nosso culto, para o final da nossa mensagem. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor novamente. Convido você a fechar os seus olhos, a pensar nesta mensagem
que é uma palavra de Deus para a sua vida. Quero que você possa olhar com fé para a obra do Senhor. Quero que você realmente veja, contemple com os olhos da fé aquilo que o Senhor está fazendo e ainda fará no nosso meio. Feche seus olhos, por gentileza. Mantenha-se em comunhão com o Senhor. Não tem nada de novo para você ver aqui. Você tem que olhar para Cristo. Você tem que olhar para a cruz. Você tem que olhar para o que o Senhor Jesus fez há mais de 2000 anos naquela cruz. E logo, dentro em breve, no próximo mês, nós vamos ter então este período, com certeza, muito mais vivo na nossa vida e no nosso meio. Porque o Senhor, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus Pai. Ele está aguardando você falar com Ele. Ele está somente esperando a sua decisão, para que você, a partir de hoje, seja um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem, uma nova criança na presença do Pai. O Pai é aquele que não despreza nenhum filho teu. O Senhor está aqui pronto para te ouvir nesta noite. Fale com Ele. Permita que Ele possa ouvir a sua voz. Peça a Ele aquilo que você deseja agora. Ele sabe tudo da minha e da sua vida, mas Ele precisa e quer ouvir a minha e a sua voz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nesse instante queremos te agradecer o privilégio de ouvir a tua voz através das Sagradas Escrituras. Pai, que o nosso coração nesta noite saia daqui ardendo, ó Deus, pela vontade de voltar a ter intimidade com o Senhor. Ardendo, ó Deus, com vontade de voltar a ter relacionamento com o Senhor. Pai, se há algum caso aqui nesta noite que nunca se rompeu do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Que esta pessoa, que este homem ou esta mulher continue cada dia mais firmes no Evangelho da Tua Palavra, na fé convicta do Senhor, naquilo que o Senhor fez há mais de 2000 anos, morrendo por mim e por esta igreja, mas que no terceiro dia, aleluia, o Senhor ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, que ao voltarmos para as nossas casas, o Senhor continue a trabalhar nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas profissões, em tudo, ó Deus, na nossa vida material, espiritual e familiar. Pai, que o Senhor nos conceda uma semana cheia de vitórias e de bênçãos. Sabemos que teremos percalços, dificuldades, provações, mas também acreditamos que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Nós oramos agradecidos e confiantes no nome precioso de Jesus. Amém. Agora, amada igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as ternas consolações do amado Espírito Santo esteja com todos nós e sobre toda a igreja pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.